E hoje tivemos um dia de volatilidade extrema no mercado de criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que invalidou aquele padrão que aparecia ontem. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que deixaram os mercados americanos extremamente voláteis hoje. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise da Ethereum. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperium no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força. Se você quiser que eu analise alguma moeda, deixa aí nos comentários que nós iremos te responder. E pessoal, bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin num dia de volatilidade extrema, de fúria nos mercados. E aí, Tainan, o que será que a gente tem? Será que agora a gente vai buscar o alvo daquela bandeira de alta que a gente está tendo ali no gráfico? Pessoal, eu sinceramente, tá? Eu tenho minhas dúvidas aqui se a gente vai buscar, porque infelizmente parece que nessa volatilidade de hoje, nessa indecisão do mercado, ele acabou invalidando aquela bandeira de alta que tinha alvo lá nos 60.500 dólares, tá? Então assim, tá difícil, meus queridos. Os últimos dias a gente tem muitas variáveis influenciando o mercado e agora eu não consigo ver um padrão gráfico novo aqui no Bitcoin para falar com vocês, olha, vai acontecer tal coisa, tá? Algumas pessoas estão falando aqui que tem um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que normalmente é um padrão que indica reversão de uma baixa para uma alta, só que assim, primeiro que ele não foi rompido e segundo que o volume de negociação aqui embaixo não está aparecendo muito volume de negociação de ombro, cabeça, ombro invertido, não. Geralmente no ombro, cabeça, ombro invertido você tem o volume subindo ao longo do padrão, indicando uma acumulação. E o que a gente tem aqui é o contrário. A gente tem o volume de negociação diminuindo ao longo do padrão, o que indica aí uma diminuição das pessoas propensas a negociarem. Então o pessoal está olhando essa volatilidade maluca e está assim, sabe o que é melhor fazer? Deixa quieto, tá? Não vou abrir posição no mercado. Então eu não estou conseguindo ver nenhum padrão gráfico confirmado, nenhum padrão gráfico seguro, até porque nos últimos dias o mercado tem invalidado a maioria dos padrões gráficos que ele apresentou. E também temos que falar dos eventos que estão mexendo com os mercados hoje, né, pessoal? Primeiro, tá? Começamos aí ontem com o debate eleitoral lá nos Estados Unidos, né? Para quem não está acompanhando, a gente está chegando próximo da eleição dos Estados Unidos, a tão aguardada eleição, e o mercado estava subindo antes do debate entre Donald Trump e Kamala Harris ontem, e depois, após o debate, o mercado corrigiu, tá? Mas aí na parte da manhã a gente teve o mercado subindo, se recuperando, e na hora que a gente teve a divulgação dos dados macroeconômicos tão esperados do CPI, que a gente comentou ontem, o mercado ele fez um movimento bem inusitado, tá? Porque na hora que o dado foi divulgado ali, a inflação, inclusive o núcleo, veio acima do esperado, o mercado subiu, tá? E aí ficou uma coisa meio confusa, né? O mercado tá gostando desse dado de inflação acima da expectativa, mas aí ali por volta das 10h30 da manhã o mercado virou forte para a queda do mercado americano. Isso acabou puxando o Bitcoin também, que foi na mesma direção, tá? E depois, pessoal, na parte da tarde, a gente teve ali, por volta do horário do almoço, o CEO da NVIDIA falando em um evento do Goldman Sachs, e nessas falas dele, ele falou aí das perspectivas futuras, e a NVIDIA subiu, pessoal, mais de 8% nessa quarta-feira, puxando o mercado americano para cima. A gente sabe que a NVIDIA virou uma gigante e quando ela sobe, ela puxa o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Quando ela cai, ela puxa para baixo também, tá? Então, essa é a cronologia do que aconteceu hoje. Em geral, pessoal, se a gente considerar o evento macroeconômico que a gente teve hoje, que foi o mais importante, eu acho que as coisas não estão tão bem assim não, tá? Isso porque o núcleo do CPI, do Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos, mostrou que a inflação do núcleo veio acima do esperado lá nos Estados Unidos no mês de agosto, em comparação com o que o mercado gostaria de ver, né? Que era o que era projetado. O mercado projetava um crescimento aí de 0,2%, veio 0,3% no núcleo. O índice cheio veio dentro da expectativa que era 0,2%. No índice anual, os dois ficaram dentro da expectativa, o CPI cheio ficou em 2,5 e o núcleo ficou em 3,2, está tudo dentro aí do que era esperado, somente o mensal de agosto que veio acima da expectativa. Tainan, como que o núcleo na base anual veio dentro da expectativa e o mensal veio acima? Provavelmente a gente teve revisão de dados anteriores para baixo aí de inflação do núcleo, tá? Então isso acabou ajudando a manter a inflação dentro do esperado. Mas o importante de a gente olhar para esse número aqui, pessoal, é entender o que ele significa para o mercado. A gente está tendo sinais claros de desaceleração econômica nos Estados Unidos e um dado desse
uma semana antes do Jerome Powell aparecer lá e do Fed anunciar o corte de juros, ele tira um pouco da confiança dos investidores no corte de juros, tá? Então, isso, na minha visão, explica o porquê da queda do mercado hoje, por que a gente deve ficar em alerta com esse dado. E amanhã, meus queridos, a gente vai ter às 9h30 da manhã, a divulgação de outro dado de inflação importante, que é o PPI, Índice de Preço ao Produtor, e também pedidos iniciais do seguro-desemprego, tá? Que é um dado de alta frequência que é divulgado todas as semanas nos Estados Unidos. E esse dado traz aí os resumos aí da quantidade de pedidos iniciais do seguro-desemprego, né? Pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, que dá uma ideia de como está indo o mercado de trabalho americano. Então, hoje e amanhã são os dias em que a gente tenderia a ter mais volatilidade nessa semana por causa desses eventos macroeconômicos, tá? Quando a gente vai aqui para os dados dos indicadores de sentimento, a gente tem um cenário aqui em que a gente não tem muitos sinais no TRDR, tá? A gente está tendo uma diminuição do Open Interest que mostra que menos pessoas estão abrindo posições e posições estão sendo fechadas, tá? Então as pessoas não estão se sentindo muito confiantes para abrir posições aí. Eu também não me sinto, quando a análise gráfica começa a falhar muito, eu não sinto confiança em abrir posições no mercado porque as oscilações começam a ficar malucas como estão hoje e você não sabe a hora que você vai tomar um stop, tá? Em termos aqui de mapa de calor da High Block, a gente vê mais liquidez ainda naquela região dos $58.700, tá? Então isso quer dizer que seria possível o Bitcoin dar uma beliscada ali nos 58.700, subir um pouco para pegar essa liquidez. Se o mercado continuar subindo amanhã, as baleias podem aproveitar essa oportunidade para jogar o Bitcoin ali, tá? Então, esse é o cenário que eu vejo, o ponto que a gente tem mais liquidez é ali nos 58.700, tá? Mas não dá para tirar muitas conclusões disso, não dá para esperar um movimento muito maior do que isso. E indo aqui para a análise gráfica da Ethereum, pessoal, a segunda mais importante moeda do mercado, eu continuo vendo aquele mesmo cenário, tá? Veja que um topo duplo, veja aqui que ela bateu o alvo daquela cunha ascendente dos últimos dias, mas quando a gente vai ali para o gráfico diário, eu vejo um topo duplo com alvo lá nos $1.800, indicando que a Ethereum, embora já tenha caído bastante aí de março até agora, ela ainda tem espaço para cair um pouco mais, tá? Então, essa é a minha visão aqui no caso da Ethereum, no caso do mercado de criptomoedas. E pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Amanhã atualizo vocês lá no canal do Telegram da Aperio quando saírem os dados macroeconômicos. Faço o meu comentário sobre o que eu estou achando. O link do canal do Telegram vai estar aí na descrição. No mais, desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!